Agora. Bom dia, senadora Fátima Bezerra, digna presidente em exercício da Comissão de Educação do Senado. Senadores, não conheço ainda todos pessoalmente, mas vou saudar pelas indicações. A senadora Fátima Bezerra já saudei, senadora Ângela Portela, senador Cristóvão Buarque, senadora Regina Souza, senador Lazier se pronuncia? Lazier Martins, senadora Ana Amélia, senador do meu estado, Aloysio Nunes, senadora Simone Tebet, que está mais para trás, senadora Maria do Carmo Alves, não sei se está aqui, senador Wilder Moraes, é assim que pronuncia, Wilder? Tá. A senadora Antônia Anastasia, que eu vejo mais atrás, senador Dalírio Beber, senador Ataídes de Oliveira e senador Randolfo Rodrigues. Eu acredito não ter deixado nenhum dos senadores de lado. Demais senadores, parlamentares, servidores da FASUBRA, público em geral, é com grande satisfação que eu tenho a oportunidade de, pela primeira vez, vir aqui à Comissão de Educação do Senado para expor a situação que nós vemos hoje como prioritária na educação no Brasil e, sobretudo, o papel do MEC nesse trabalho, que é um trabalho conjunto, um trabalho de todos e que foi referendado pelo Senado, pelo voto unânime de seus membros, na votação do Plano Nacional de Educação, depois sancionado sem vetos pela presidenta, depois de um longo trabalho, quer dizer, uma peça legislativa extremamente representativa, porque ela teve o apoio integral do Legislativo, o apoio integral do Executivo. Então, devemos entender que se trata de uma lei que vai além, vamos dizer, de preferências partidárias de um grupo ou de outro, mas que foi sendo definida pelo país ao longo de discussões por interessados diretos na educação e depois foi referendada pelos representantes constitucionais do povo brasileiro, tanto nas duas casas do Congresso quanto no Poder Executivo. Então, um ponto de referência básico que nos faz, no momento desde que eu assumi, faz agora 2 meses, e já tendo visitado os presidentes das duas casas, já tendo estado na instalação dos trabalhos deste ano da Frente Parlamentar em Defesa da Educação, presidida pelo deputado Casiani, então nos cria uma rota, que nós temos uma rota. A educação tem hoje um mapa no Brasil a trilhar, tem metas, essas metas são ambiciosas, ninguém vai dizer que são metas tímidas, essas metas vão exigir muito trabalho, mas o importante é que essas metas descrevem um alinhamento de decisões dos poderes e que, então, serão os poderes convidados a participar da implementação, até porque várias leis terão que ser editadas no âmbito federal, estadual e municipal para implantar diversos aspectos do PNE. Então, antes de mais nada, nós estamos na iminência de vencer o prazo de 1 ano dado para os estados e municípios sancionarem suas próprias leis e a Secretaria de Acompanhamento dos Estados e Municípios, da Articulação de Estados e Municípios, dirigida pelo ex-governador do Acre, Binho Marques, essa secretaria tem um papel fundamental na discussão. Queria comentar que um ponto básico para o MEC é que mais importante do que nós temos as leis sancionadas é o processo que leve a elas. Que não quisemos e continuamos não querendo é apenas para atender ao prazo, embora um prazo legal, mas apenas para atender ao prazo, precipitar a votação de leis que não expressem efetivamente o interesse da população. Eu me refiro a um exemplo que me marcou, dado numa conversa breve com a senadora Anastasia, no dia seguinte à minha posse, estávamos numa reunião da Frente de Prefeitos, ele mencionou a existência em Minas de um município de belo nome, Serra da Saudade, com 800 moradores. Evidentemente, o Plano Municipal de Educação de Serra da Saudade será muito diferente de uma capital de Estado. Eu imagino que numa capital de Estado se definam, sobretudo nas grandes cidades do Brasil, se definam critérios, por exemplo, onde instalar creches. Numa cidade pequena já pode ser dado até o endereço, talvez. Quer dizer, em que lugar que se deve fazer isso, o que a sociedade pretende no plano municipal de educação. Tudo isso
esse processo de discussão é muito importante e ele requer uma série de posições. Eu queria, este ano, dizer que 2 pontos que me parecem particularmente importantes para a tarefa deste ano são melhorar a qualidade da gestão e utilizar muito a inteligência para melhorar os projetos e programas que nós temos. Não vamos, de forma alguma, enganar a nós mesmos, desconhecendo que temos uma dificuldade financeira este ano, fruto da crise econômica que o país conhece e que está tentando enfrentar pelo trabalho decidido dos ministérios da área específica que lidam com a economia. Mas, diante dessa situação que torna a questão do orçamento um tanto difícil, o que nós fizemos? O que nós fizemos, estamos fazendo. Estamos procurando não suspender, não cancelar nenhum projeto. Estamos procurando reescalonar de modo que nada seja prejudicado e de modo que nós possamos realizar tudo, mesmo que num tempo um pouco mais demorado. E estamos tentando ganhar em 2 áreas que me parecem decisivas em termos de discussão, de combate agora. Uma dessas áreas é a área da gestão. Nós precisamos melhorar a gestão dos projetos. Então, um exemplo disso é o que eu anunciei ontem à noite, devidamente autorizado pelo Ministério da Casa Civil, que é a nova edição do FIES. Quando eu assumi, o FIES 01-2015, vamos chamar assim, a primeira edição do FIES de 2015, estava em andamento. Houve dificuldades de várias naturezas, mas nós conseguimos concluir isso, embora com uma reclamação de muitas pessoas que não conseguiram financiamento. Isso embora a gente tenha conseguido financiar mais de 60% daqueles que efetivamente entraram na demanda, que não é um número ruim. Se nós pensarmos que o SISU, a oferta de vagas nas universidades federais, basicamente federais, também algumas estaduais, também algumas outras, que o SISU tem 205 mil vagas no primeiro semestre para 2.700.000 de demanda, então a relação nossa de atender 252 mil solicitantes de financiamento num total de 450 mil, até um resultado positivo. Nenhum tipo de disputa dessa natureza chega a um resultado de atender todo mundo. Sempre é uma disputa por qualidade, por recursos disponíveis, por prioridades nacionais. Mas seja como for, na ocasião eu disse que não podia confirmar se teríamos um segundo FIES este ano ou não, enquanto não tivéssemos certeza de recursos. Entre mentes, o que procuramos fazer? Rever vários critérios do FIES. Nós revimos critérios, alguns dizem respeito à sustentabilidade econômica, outros dizem respeito à prioridade das vagas. Nós tivemos um êxito no primeiro semestre no FIES, um êxito que enfim, pode até parecer a alguns não ser tão visível de imediato, mas que foi a parcela dos cursos, dos financiamentos oferecidos, que correspondia a cursos da mais alta qualidade, os cursos nota 5. Nós tínhamos, no ano passado, fornecido cerca de 8% de cursos nota 5 aos inscritos. 730 mil financiamentos do ano passado, um tanto acima de 50 mil, entre 50 e 60 mil, foram para cursos nota 5. Como todos sabem, a avaliação dos cursos de graduação vai de 1 a 5, sendo que 5 em cada área é o melhor curso. São os melhores cursos, são os cursos 5 em cada área. Eram 8% no ano passado, passaram a 20% na primeira edição deste ano. Se nós tivéssemos mantido a fatia de 8%, teríamos dado 20 mil vagas de cursos muito bons para os solicitantes, os tomadores de financiamento. Como nós mudamos o critério, em vez de 20 mil, demos 50 mil. Quer dizer, 30 mil alunos que teriam tido cursos de qualidade inferior tiveram os cursos da melhor qualidade. Isso olhar do lado do aluno. Se olhar do lado das instituições de ensino superior, quer dizer que 30 mil vagas da melhor qualidade teriam ficado ociosas, não fosse esse remanejamento. Com base nisso, nós delineamos critérios diferentes. Eu não posso anunciar o número de vagas, porque isso depende de cálculos que ainda estão sendo feitos, mas vamos decidir liberar isso nos próximos dias. Qual um dos critérios? Priorizar as 3 prioridades nacionais definidas pela presidenta Dilma Rousseff.
formação de professores para a educação básica. Esses cursos vão ter um diferencial positivo, vão ter uma prioridade em relação a outros que não serão excluídos, não serão sacrificados, mas serão prioritários. Da mesma forma, para quê? Porque nós necessitamos investir pesadamente na educação básica e melhorá-la. É o desafio específico, um dos grandes desafios do MEC. Quem tenha, por acaso, visto o Roda Viva de ontem, viu que as pessoas que interrogaram, jornalistas e duas educadoras de renome, essas pessoas focaram quase toda a discussão na educação básica. Embora seja uma competência constitucional de estados e municípios, é a preocupação principal do país em matéria de educação e o MEC considera esse o principal tema. Pelo menos desde o ministro Murilo Ringel, que está o ministro Cristóvão Buarque, que também definiu desde muito tempo essa prioridade, mas há mais de 20 anos que o MEC afirma ser essa prioridade e eu espero que consiga fazer avançar mais nessa direção. Na verdade, seria o que eu mais gostaria de deixar, seria um avanço significativo neste rumo. Então, a primeira prioridade, o ensino, a educação básica, a formação para a educação básica. Segunda, o país precisa aumentar a produtividade, que é a lógica do Pronatec, de toda uma série de ações definidas desde o primeiro mandato da presidenta. Então, prioridade também às engenharias e aos cursos de perfil análogo. Terceiro ponto, o Brasil precisa melhorar a saúde, portanto, prioridade aos cursos de saúde. No primeiro semestre, sem que isso fosse deliberado, definido previamente, conseguimos dar cerca de 55% das vagas a cursos desses três matizes. Nossa ideia é aumentar ainda essa proporção. Segunda prioridade, regional. Nós temos que priorizar os cursos que vão sem excluir os outros. Prioridade não quer dizer exclusão. Na verdade, nós pensamos prioridade para a inclusão. E priorizar, então, os cursos Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal. Que o Distrito Federal tem um desempenho que o coloca no nível das regiões mais desenvolvidas do país, não necessitaria de uma prioridade análoga. E terceira prioridade, nós temos a questão dos cursos de melhor desempenho, que eu já tinha aludido, curso nota 5, nota 4 serão importantes. Há outros fatores que nós estamos discutindo, mas tudo isso, é importante dizer, foi bastante discutido com as mantenedoras. Nós não estamos impondo medidas, não estamos decidindo simplesmente, negociamos, conversamos e chegamos a acordos com elas. O que eu estou dando esse exemplo do FIES, desculpem ter me alongado um pouco, mas como é uma notícia nova, eu creio que é bom repartir com os nossos companheiros do Senado um pouco o detalhe das medidas, porque isso, para além do conteúdo específico, senhoras senadoras, senhores senadores, para além do conteúdo específico, isso mostra uma preocupação em aprimorarmos os projetos, que acho que tem que ser uma marca de um ano em que há recursos insuficientes, em que nós temos, então, que investir muito no pensamento e na inteligência. A educação no Brasil tem que ser, cada vez, de maneira mais inteligente, delineada. E é isso que nós estamos procurando fazer, né, nesse projeto, em outros projetos. Também temos pela frente o projeto de formação de diretores, que já foi apresentado com o nome de diretor principal, mas que vai ter provavelmente o nome de formação de diretores. Um projeto de fornecer cursos que estamos ainda delineando como vão ser, cursos, mas que permitam, seja quem está já na atividade de diretor, seja quem anseia ser diretor, uma capacitação maior. Isso por adesão. Estados e municípios que queiram usar este curso e as provas que ele suscitar para a seleção de seus diretores, poderão fazê-lo, poderão dizer de que maneira eles querem fazer isso. O MEC delineou nos últimos anos vários projetos que podem ser utilizados de uma maneira ou outra pelos interessados. Por exemplo, o Enem. O Enem, que é uma grande plataforma de aferir conhecimentos, de sinalizar para o ensino médio e de selecionar para os programas do MEC, o Enem é utilizado pelas universidades conforme elas definem. Você pode dizer, só queremos o Enem, ou queremos o Enem mais alguma coisa. A minha universidade, a USP, acaba de, historicamente, decidir aderir ao Enem. Verdade que, em uma parte ainda não muito grande
dos cursos, mas esse é um passo muito importante, uma universidade que sempre relutou. E ela vai adotar o Enem conforme os critérios dela. Então, da mesma forma que nós temos definido projetos nacionais que depois são incorporados pelos estados e municípios dentro das definições, suas prioridades, nós pensamos que também a formação de diretores deve ser assim. Então, se um estado ou município decide eleger os seus diretores, escolhê-los de maneira eletiva, ele pode decidir que os candidatos terão que ser pessoas que já foram certificadas como potenciais diretores por todo esse esquema de formação que vamos dar. Se ele quiser nomear por concurso, esta prova pode servir como peça importante no concurso. Enfim, há várias formas de incorporação, todas elas negociadas, mas todas elas têm um ponto muito importante que é melhorar a qualidade. Há outras atividades que estamos pensando desenvolver. A União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação está desenvolvendo um projeto de qualificação de secretários municipais de educação. O país é muito grande, tem realidades muito diversificadas. Nem sempre alguém que assume a importante tarefa de secretário de educação no município tem um conhecimento de toda a complexidade que isso representa hoje. Então, termos uma qualificação melhor de secretários, quando e se quiserem, também é um elemento importante. É importante dizer que quem inicia essa atuação é a própria União dos Secretários, a Undime, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. Então, estamos procurando sempre bancar essas propostas que procuram melhorar a qualidade, ao mesmo tempo que elas são negociadas, pactuadas com estados e municípios, de modo que tenhamos um trabalho harmônico, um trabalho educativo. Penso que educação tem muitos sentidos. Um dos sentidos da educação é a negociação. É o diálogo respeitoso, o encontro de convergências, a procura de pontos de conciliação, mesmo quando há divergências. Então, esse é o papel da educação. E há uma coisa também que me dá muita satisfação na educação, mesmo no momento difícil como deste ano, que é o fato de que na educação, mesmo as divergências políticas, e ontem quem tenha visto Roda Viva terá visto várias divergências políticas, não impedem um fato ou dois elementares. Primeiro, estamos falando dos mesmos fatos. Nós temos hoje todo um sistema de avaliação que foi desenvolvido ao longo de 20 anos por governos diferentes e de diferentes partidos, e esse esquema de avaliação permite que tenhamos um bom termômetro. Nós sabemos quais são os problemas. Nós temos um acordo grande sobre problemas, sabendo, por exemplo, onde a educação está mais precária, onde ela está avançando, e esse é um ponto importante. Divergimos muitas vezes na medicina. Divergimos muitas vezes no que deve ser feito. E essa divergência não é necessariamente político-partidária. É uma divergência também, em grande parte, de educadores. Mas termos uma convergência temos pelo menos a convicção de que a foto do problema, o diagnóstico do problema, encontrar o problema, nós podemos detectar os problemas, isso é muito importante. Também temos uma convergência grande na educação na questão de uma série de medidas que são prioritárias. Creio que ninguém hoje é contra a prioridade da educação básica, todos querem a melhora do ensino, em todos os níveis. Programas como o programa Ciências Sem Fronteiras, dirigido no âmbito do MEC pelo presidente da CAPES, que aqui está, professor Carlos Nobre, são programas que têm uma ampla aceitação. Podemos e devemos discutir muita coisa sobre eles. Podemos e devemos discutir muito, como a senadora Simone estava tocando pouco antes, a questão do ensino médio. Que tipo de ensino médio queremos? Quais são os problemas do ensino médio? E eu não podemos de forma alguma ignorar o fato de que numa linha do tempo da educação, que vá do 0 ano até, de 0 anos de idade até a graduação universitária, pelo menos, nesses 22 anos, em sentido geral, nós temos vários pontos de dificuldade. Nós precisamos aumentar significativamente o número de alunos em creches, precisamos completar a universalização da pré-escola,
no ensino fundamental, especialmente nos últimos anos, começa do Fundamental 2, há problemas mais significativos de qualidade. No ensino médio, nós temos problemas sérios de deserção e mesmo de ensino. No ensino superior, nós expandimos muito o sistema, podemos dar por satisfeitos em muitas coisas, mas falta muito ainda, falta muito em termos numéricos, e em todos esses níveis a qualidade é importante. Em todos esses níveis nós temos que aprimorar muito a qualidade. Nós não podemos pensar na qualidade como algo que é secundário. Ela é necessária em todos os níveis da educação, embora tenha momentos mais críticos. Podemos e devemos discutir muito isso. Por exemplo, a questão que alguns levantam de que haveria excesso de matérias no ensino médio, questão que vários suscitam, é isto ou será outro problema? Outros sustentam que um problema sério do ensino médio, talvez do ensino em geral, é a dificuldade de os professores trabalharem em equipe. Talvez esse ponto seja até mais candente, vamos dizer, a formação de equipes que façam as matérias convergirem do que o número de matérias. Porque não adianta nós termos, quer dizer, claro que não vamos tirar física, química, biologia. Agora, se os 3 cursos forem totalmente separados, para o aluno será muito... Tem tempo ainda, senador? Tem sim. Tá bom. Então, se os 3 cursos forem totalmente separados, o desempenho dos alunos vai ser muito inferior do que se houver uma convergência, um planejamento. Isso nós sabemos nas universidades também. As universidades que começaram o bacharelado interdisciplinar, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Federal da Bahia, com projetos bem distintos, mas projetos muito criativos, ambos. Brasília também, senador. Está falando de 1960. É bom o senhor lembrar, né, as oportunidades perdidas do Brasil, que a gente não quer mais perder. Mas é verdade, foi um erro meu não ter lembrado todo esse período. O professor Roberto Salmeron escreveu um belo livro, uns anos atrás, a respeito, que eu lembro de ter lido. Então, nós temos aí projetos de renovação da educação superior, mas que tem também esse ponto da convergência, do diálogo. Dizia-me o professor Luiz Bevilacqua, que foi um dos cérebros por trás do projeto da UFABC, que ele não queria dar Química 1, Física 1, Biologia 1, Matemática 1, Informática 1, mas queria discutir a estrutura da matéria na Química, na Física, na Biologia. Isso é outra coisa. Aí o diálogo é muito maior, o enriquecimento dos alunos é muito maior. Então, nós temos, em toda a parte da educação, uma ampla discussão. O que queremos fazer neste âmbito? Eu falei de passagem gestão, quer dizer, era outro ponto que eu queria frisar, mas eu vou apenas pontuar que isso tudo são medidas também que procuram melhorar a gestão, mas vou focar um pouquinho mais essa questão de discussão para melhorar os projetos. Nós estamos numa fase em que mundialmente está mudando a educação. A educação está mudando em toda a parte. No Fórum Mundial de Educação, na Coreia, que, enfim, eu estive lá dirigindo a delegação brasileira faz cerca de 15 dias, uma das questões discutidas, obviamente, foi a questão da tecnologia da informação e da comunicação na educação. Que papel ela deve ter? Como ela pode ter? Ou como nós melhoramos a educação com todo esse suprimento fantástico de conhecimentos que temos. E o que depende do que podemos fazer? Temos que gerar conteúdos novos. É uma questão que a Secretaria de Educação Básica do MEC, sob direção do professor Manuel Palacios, que ali está sentado na parede, tem se empenhado muito em como nós podemos gerar conteúdos novos e criativos. O ex-presidente da CAPES, o professor Jorge Guimarães, a quem aqui homenageio pelo belo trabalho que fez durante 11 anos naquela agência, insistia muito em colocar a pós-graduação a serviço da construção de novos livros didáticos. O avanço do tablet, o avanço de tudo que é online, permite saltos de qualidade fantásticos naqueles que têm mais acesso, mas o que coloca também como candente o acesso do sem acesso. Porque se todos melhorarem, graças não só ao que tem em sala de aula, mas graças ao acesso livre a outros projetos, como os vídeos da Fundação Khan, os Geek Games, do Cláudio Sasakai e outras pessoas, aqueles que não têm acesso à internet vão ficar para trás. O professor
Chico Soares, presidente do INEP, que aqui também está, mostrou essa distância que vai aumentando às vezes embora todos os níveis de educação, pensando só em níveis socioeconômicos, dividindo em 5 níveis de 20%. Embora tenha havido um avanço significativo no nível mais avançado e tenha havido avanços nos outros níveis, o avanço dos 20% menos aquinhoados do ponto de vista socioeconômico é praticamente inexistente em 8, 10 anos. Isso é grave, porque não só eles não avançaram, como aumentou a distância entre ele e outros grupos. A que se deve isto? Essa é uma questão importante que tem sido discutida por muita gente. Os IDEBs mais baixos não requerem necessariamente uma punição. Os IDEBs mais baixos geralmente são fruto de uma série de pontos que basicamente repercutem um IDH baixo, dificuldade de saúde, dificuldade de residência, violência, moradia ruim. Tudo isso requer um trabalho conjunto e não é por acaso que uma das nossas grandes parcerias é com a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, porque os trabalhos em educação e desenvolvimento social, eles se alimentam reciprocamente. E o que dizia o professor Chico também nesse ponto, o professor Chico Soares, dizia: nós temos absolutamente que garantir a banda larga em todas as escolas do Brasil. Não é fácil, há lugares muito afastados, mas se não garantirmos, todos esses vídeos incríveis, alguns muito bons, existentes e por existir, que queremos que haja mais, queremos fortalecê-los, esses vídeos não vão contribuir para melhorar a qualidade do ensino como nós, nos grupos historicamente discriminados, nos grupos mais pobres. E estaremos cometendo uma injustiça. Pior até, estaremos deixando agravar-se uma injustiça. Esse ponto não é pequeno. O senador Randolph é da Amazônia, embora da faixa costeira. As dificuldades de acesso à internet são significativas dependendo do local. Em alguns lugares, dificuldades de acesso físico à escola. No estado do Amazonas, cujo secretário me avisa quando faltar. Na hora? Nos comentava que há escolas em que o professor demora 20 dias de barco para chegar à escola. E lá fica morando, e dali não é difícil sair. São outros 20 dias. Isso, somado à dificuldade de acesso pela internet, é um problema muito sério que o país precisa enfrentar. Então, tudo isso eu estou tentando desenhar como para dizer, este ano, talvez nós tenhamos que ter a humildade de não conseguir fazer tanto quanto queríamos, mas podemos procurar melhorar todas as propostas. Todos esses programas, criar novos, preparar uma melhor valorização e, finalmente, eu queria falar da valorização das pessoas que trabalham na educação em geral, professores, servidores, em todos os níveis, ensino superior, ensino, educação básica, pré-escola, creche, em todos os níveis nós temos que ter uma valorização baseada em 2 pontos. Um dos pontos é a valorização salarial. Essa é uma decisão do Congresso Nacional, que, no caso dos professores, repercute na meta 17, que as senhoras e os senhores votaram, todos. Ou seja, a defasagem de salário do professor da educação básica é tão grande, 72,7% do salário da pessoa de igual escolaridade, que isso é um dos fatores que dissuadem muitos jovens de se tornarem professores. Temos que valorizar. A meta é até o final de 2020, se não me engano, nós equipararmos. É uma meta ambiciosa e necessária. Isso se chama justiça. E há um outro lado disso, nós temos que investir muito na formação, tanto inicial quanto continuada, dos professores. E aí eu priorizo de novo a educação básica, e essa questão é muito importante para nós termos uma certeza de que isso avance. Por isso, também, as universidades federais, os institutos federais, têm um papel na formação de professores. Eu não poderia falar de todas as ações do MEC, todos sabem muito a respeito, então não é necessário ter um trabalho exaustivo. Eu queria mais delinear linhas, mas as universidades e institutos federais estão alinhados com a ideia de fazer um avanço nisto. Senadora Marta Suplicy, prazer em vê-la. Muito contente de vê-la aqui.
Então, nós temos esse alinhamento dos institutos e universidades federais na formação de professores. Queremos fortalecer, melhorar a formação de professores. E queremos também repetir que estão assegurados universidades e institutos federais quanto ao custeio. Esse foi um ponto que a própria Presidenta da República, onde estávamos negociando o orçamento, e apesar das dificuldades orçamentárias deste ano, ela fez questão de assegurar, e que já faz mais de mês eu informei os fóruns específicos, a Andifes e o CONIF, da segurança no custeio. Nós também cumprimos este ano o acordo firmado 3 anos atrás, no sentido de aumentos salariais, tanto de professores quanto servidores das universidades. Negociações terão que ser feitas, obviamente, para os próximos anos, mas este ano foi dado que estava combinado no acordo assinado em 2012. E, finalmente, eu poderia dizer também que a assistência estudantil também é um ponto importante. Enfim, sem cortes, que estamos também garantindo. Tivemos na semana passada o Congresso da UNE. Queria finalmente cumprimentar a presidenta Karina, então eleita pela UNE, e nosso trabalho será sempre o de negociação, diálogo com todos os setores empenhados na educação. Então, sempre estaremos negociando, sempre estaremos dispostos a discutir, a aprender, tanto no que diz respeito a métodos pedagógicos, quanto a forma de estruturação, quanto a valorização do professor, do trabalhador da educação e do estudante. Então, muito obrigado a todos e estou a seu dispor.